Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Borjato. E eu sou a Fabiana Silva e esse é o nosso Mulheres de Esperança. Querido ouvinte, o que vem à sua mente quando você pensa sobre inspiração? A gente pode imaginar a questão de artes, né, como uma poesia, uma pintura, uma música, mas a inspiração nos faz tão bem, nos tira muitas vezes de um local onde a gente está, nos ajuda a começar algo novo e é sobre isso que a gente quer conversar nesse programa. Olha, tudo que você falou, Fábio, eu adoro. Você falou de poesia, falou de música, falou de arte, tudo muito bom, né? Então, vocês já estão percebendo que o nosso assunto vai inspirar a vida de vocês. É isso que a gente espera. Então, vem com a gente para o episódio de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Mulheres de Esperança de hoje, com um tema sobre inspiração. E para esse episódio, a gente convidou uma super mulher que nos inspira. A gente vai conhecer ela agora nesse episódio, que é a querida Flávia Norte. Ela que é artista plástica, publicitária e empreendedora. E faz, assim, uns quadros, uns desenhos, uma artes lindas, lindas. Vocês precisam conhecer. Flávia, seja muito bem-vinda ao Mulheres de Esperança. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, inspirando, sendo criativas, né? Maravilhoso. Que bom. Flávia, compartilha com a gente nesse comecinho qual é a sua história com a arte, né? Como que você se encontrou? Eu falo assim, e eu uso isso até hoje, né? Que eu falo que Deus criou a gente já criativo, né? Porque as crianças, elas vêm original de fábrica, gostando de pintar, de desenhar, tanto que nas escolas a primeira coisa que a gente faz é pintar e desenhar, né? Então, assim, desde pequena eu sempre gostei de coisas criativas, na verdade. Eu sempre dou esse exemplo que meus pais, eles tinham uma papelaria, então eu sempre gostava de fazer, tipo o professor Pardal, inventava várias coisas com papel, com os espirais que tinha lá, com papelão, então eu sempre gostei de trabalhos manuais, essas coisas com arte. Mas aí depois eu cresci, né? Eu falo que a gente cresce e a gente segue uma profissão que não tem essa cara de infância, né? Essa criação que a gente dá, assim, que é só coisa de criança, pintar, desenhar. E aí eu segui na área de publicidade, trabalhei muito tempo com publicidade. Mesmo assim, não me afastei muito da minha área que eu gostava, né? Eu segui em criação publicitária, mas ainda não era 100% o que eu gostaria de fazer. E aí trabalhei muitos anos com isso. E há 5 anos atrás, eu tomei uma decisão de voltar mesmo ao que eu realmente queria fazer, assim, dar um passo de fé mesmo, com a cara e com a coragem, e encarar o que eu gostaria de fazer, que era ser artista, de ser criativa, de trabalhar com artes manuais mesmo. E hoje é isso que eu faço, tenho trabalhado com isso, tenho inspirado outras pessoas também, crianças e adultos, né? A entrarem nesse universo mesmo criativo, de arte, então tem sido maravilhoso retomar, né, essa paixão que eu sempre tive desde criança e que a gente perde com o tempo, assim, com os afazeres do dia a dia, né, mas que foi maravilhoso ter voltado. Então é isso que eu faço hoje eu sou a criativa. Você me fez lembrar do autor do livro Através do Espelho, né, do Mundo de Sofia, e que ele fala que todo mundo nasce cientista, filósofo, e a gente vai desaprendendo a ser isso, né, porque a gente vai perdendo essa curiosidade, isso de falar, de fazer, de ter vontade de ir atrás, mas hoje a gente quer resgatar tudo isso e a gente vai pedir ao longo aqui do programa inúmeras dicas para Flávia nesse sentido. Mas aí me diz uma coisa, tem gente que tá assim mais do teu lado, que é assim, que dá ideia mesmo, que vai para cima, que se expõe, e tem outros que têm receio até de dar uma opinião, de pensar, mas isso será que não é maluco demais? Porque para mim faz todo sentido, mas será que o outro vai entender? E aí como que achar esse equilíbrio, Flávia, de a gente conseguir ser criativo, mas dar vazão a essa ideia, né? Saber se essa ideia é de fato viável, se é aplicável, qual que é esse processo? Essa é uma coisa que eu sempre uso quando a gente dá uns workshops, tanto para crianças e principalmente para adultos. Sabe qual que é o problema que a gente tem, né? Esse medo, é um medo, né? Na verdade, é um medo de se expor, um medo de errar. Isso daí é o adulto, é que nem você falou, quando a gente é criança, a gente não tem medo se nosso desenho tá feio, se tá bonito, se o do amiguinho do lado ele soube desenhar melhor, pintar melhor. Então eu sempre falo aqui quando começa, a primeira regra
de ouro, assim, essencial. A gente não pode comparar. Comparar do lado, aqui é o momento da gente. Não profissionalmente, assim, que eu tenho que ser melhor do que o outro. Não, aqui, assim, é um momento. Quando você está trabalhando com arte, com criatividade em si, né? Não precisa. Quando eu falo arte é porque é a minha área, mas a criatividade está em todas as coisas que a gente faz. Então, em qualquer profissão, se você está dando o seu melhor para você, com certeza isso, assim, é válido. Mas a partir do momento que você se compara com outra pessoa, sempre vai ter alguém melhor ou pior que você. E essa comparação, que é uma coisa assim que mata os sonhos, né? Que matam as boas ideias. Porque às vezes a sua ideia é muito boa, mas você tem medo de falar e dar errado, e o que as pessoas vão achar, esse julgamento, né? Do que as pessoas vão achar. Então, esse é a chave número 1, assim, que mata qualquer criatividade. Eu sei que é de perfil, né? Eu sou a pessoa que eu falo muito, eu não tenho muito medo, assim, de estar errado, né? Nunca tive, assim, muito receio, assim, de falar, mas acho que também entra, assim, da pessoa ser mais extrovertida, ser mais introvertida. Mas eu acho, assim, que a gente tem que se expor, a gente tem que perder esse medo, assim, da comparação, de estar errado, porque ninguém tá certo o tempo todo, né? Então, até não errar, às vezes, guardando a ideia para você está privando outras pessoas de receberem algo muito bom. Isso agora voltando para a arte, por exemplo, às vezes a gente trabalha assim com bastante coisa de arte para abençoar a vida de pessoas, e às vezes a gente quer dar o nosso melhor. E aí você fala assim, essa arte aqui não tá tão boa, não tá tão legal, não vou pôr para fora, assim, não vou mostrar para ninguém. E às vezes é aquela arte ali que eu fiz assim que eu acho que, nossa, tá muito ruim. Tá muito ruim, não tá legal. Que vai falar com alguém de uma forma muito especial. Então eu acho que quando qualquer área, assim, você priva de falar as suas ideias, você está privando, às vezes, alguém de receber algo que sabe, você pode ser usado para falar através da vida da pessoa, que não é bom para você, mas vai ser bom para outra pessoa, né? Então, eu acho que é uma forma, assim, da gente pensar diferente, né, do que a gente costuma pensar e quebrar esse medo de falar, porque se tiver errado, tudo bem. Ninguém acerta o tempo todo. Então, eu acredito muito nisso, assim, eu uso bastante isso, assim, na arte, porque é difícil a gente não comparar, muito difícil, né? Nós somos humanos, a gente se compara, até eu, assim, como artista mesmo, o tempo todo você está se comparando, se você faz melhor, pior, ou se algum tá mais bonito que o outro, mas principalmente quando é para ter novas ideias e ser criativo, eu acho que é muito importante quebrar um pouquinho esse medo, essa barreira, e pensar no outro, assim. Pode ser que a minha ideia, tô com vergonha de falar, mas pode ser que seja bom para alguém, então eu vou pôr pra fora. E interessante ela falar isso sobre a questão da ideia, porque esses dias eu vi até uma pessoa que é influenciadora, assim, nas redes sociais, dessa parte de você se expor. E eu achei tão interessante ele falando, às vezes a ideia ruim que você tem é algo muito bom pra alguém, então fale, né? Coloque pra fora. Uhum. E às vezes é um gatilho também para outra pessoa ter uma ideia melhor baseada na sua que não foi tão boa, né? Mas é uma escada para se chegar numa ideia melhor, né? Verdade. E Flávia, pensando então na inspiração, né? Você trabalha com a parte de pintura, o que eu acho incrível. Um dia eu quero fazer um curso de pintura. Eu acho incrível, eu acho muito bonito. E eu estive uma vez num local aqui em São Paulo, na Pinacoteca, né? Eu me lembro que teve várias salas que eu entrei assim e eu fiquei parada diante daquele quadro assim, por um tempo, assim, abismada com tudo aquilo que eu estava vendo, né? Com a beleza, a grandiosidade da pintura. Eu lembro que algumas pinturas até me emocionaram, assim, sabe? Parecia que o coração tava tremendo, assim, né? Que é algo muito grandioso. E na questão da pintura tem muita inspiração, né? E você faz os quadros também baseados em versículos. Como que você escolhe? Como que você se inspira quando você senta, assim, e decide que você vai criar alguma coisa? Eu sou uma pessoa muito visual, então tudo que as pessoas me falam ou escuto, eu já faço uma historinha na minha cabeça, já consigo visualizar coisas na minha cabeça. Então funciona dos dois caminhos. Às vezes eu tô lendo a Bíblia, fazendo devocional, ou escuto alguma pregação e já vem uma imagem na minha cabeça, assim. Então essa parte facilita muito, assim, eu funcionar dessa forma visual, né? Porque tem pessoas que são mais pelo ouvir, pessoas que são mais sinestésico, né, de pegar, de conseguir se expressar assim com imagens ou com fala. Então, esse ponto já facilita. Ou às vezes é o contrário, eu vejo uma imagem e eu penso que, tipo, lembro de alguma coisa assim que me relaciona com uma ministração de alguma forma. Então, pode ter os dois caminhos de inspiração. E eu acredito, assim, como eu trabalho mais com essa, principalmente, né, 100% com essa parte mais espiritual, assim, eu posso falar claramente que isso que você falou, independente de ser pro bem ou pro mal, a gente sente o que tem uma pintura. Não sei se vocês sabem, mas assim, quando eu comecei com a aba, foi por causa de uma viagem missionária que eu fiz. Fui pro Haiti,
E lá a língua principal é o haitiano, né, que é uma língua local, o francês, eles falam um pouco do inglês, mas não falam nada de português. E aí Deus começou a tocar muito no meu coração, assim, de que a arte, ela não precisa de nada escrito. Porque é isso que você falou, as pessoas enxergam, veem, né, elas sentem. Eu não sei, é uma coisa muito maluca, assim, né, muito legal, assim, tipo, você consegue sentir a energia do quadro, tanto positiva quanto negativa, né? Por isso que é um trabalho, eu acho, assim, né, que é um trabalho muito importante a gente ter, assim, pessoas trabalhando para o bem, né? Trabalhando para ter boas inspirações por trás dos quadros, né? E é um tipo de comunicação, né? Exatamente, é uma forma de se comunicar sem, às vezes, usar palavras, né? Tocar o coração de algumas pessoas, né? Com emoções, com sentimentos, através das cores, que carregam muitas mensagens, das cores, das formas, texturas. Então, é uma nova forma de se comunicar sem precisar usar palavras. Então, olha que legal, assim, não tem barreira nenhuma geográfica do que você quer transmitir com uma imagem, né? Tanto a imagem, às vezes até uma obra abstrata, você, pela forma que é o traçado, né, do pincel e tal, você já consegue ter algum tipo de emoção. Então, olha que poderoso que é, né? Como a arte é poderosa demais, né? Então, a inspiração vem dessa forma, assim, de coisas que eu vejo no dia a dia, ou coisas que eu leio e aí me vem visualmente a imagem na minha cabeça, né? E aí eu tento me inspirar dessa forma. Então sempre vai ter esse fundo por trás de uma história. Eu falo que é muito legal, porque um quadro ele abre muitas portas. Então um quadro, uma arte, né, num caderno, numa caneca, enfim, a pessoa veio e gostou, nossa, que arte bonita. Aí pronto, abriu a porta para você vir com uma ministração inteira, né? Então, você ter essa história por trás de uma arte simples, assim, às vezes um passarinho. Nossa, quanta coisa você pode ministrar alguém através de um passarinho, né? Você pode trazer, assim, 1000 passagens da Bíblia e você pode conseguir ministrar ali através de uma imagem simples. Então, eu acho que é uma porta de entrada maravilhosa, assim, todos os tipos de arte, né? É uma forma de entrar, assim, conseguir evangelizar, conseguir trazer uma mensagem boa, e até no dia a dia, assim, de inspiração, de paz, de calma, né? Então, funciona dessa forma. Sobre isso de a gente olhar um quadro e aquilo Tirar o não tirar fôlego. o fôlego, né? Eu lembro também do Henry Nouwen, que ele escreveu, né, A Volta do Filho Pródigo. Ele já tinha dado um monte de palestra, era professor de Harvard, tinha ido para tantos locais. Quando ele entra num lugar e vê aquela obra do Rembrandt, o pai abraçando o filho, ele fica ali e fala, eu só sabia que eu queria chorar, eu só sabia que eu queria muito aquele abraço, né? E aí como pode ser uma ferramenta para poder falar desse amor que inspira e que nos chama, né? Agora a gente vai saber mais sobre a Flávia e as ideias que ela pode dar para a sua vida, mas é daqui a pouquinho no próximo bloco. Estamos aqui hoje no Mulheres de Esperança com esse tema tão gostoso, né? Sobre inspiração. A gente acredita, né, Rê, que a gente já inspirou você a criar, a sair da sua zona de conforto, a colocar aquele sonho que está no papel ali em prática, a se desafiar aí com a criatividade. E a Flávia está nos dando vários caminhos aí, já no primeiro bloco, já compartilhou sobre a história dela, sobre a questão da gente expor a nossa opinião, tentar fazer dar certo, que pode ser que ajude, né, alguém. E Flávia, quando a gente lida, então, com as crianças, como você compartilhou, a gente sempre incentiva, né, como pais ou profissionais da educação, enfim, a eles serem criativos, a explorarem a pintura, a criarem alguma coisa. Mas aí a gente cresce, né? Então a gente fica adulto, os filhos já não estão mais conosco e a gente quer provar talvez um novo esporte ou alguma área da arte, aprender a tocar um instrumento, música, pintura, enfim, ser artista plástico, alguma coisa. Qual que é a importância da gente sonhar e sempre buscar experimentar algo novo que a gente gostaria? Eu acho que é super importante, né? Até porque em qualquer área da criatividade, o que conta, até voltando um pouco ali na inspiração, né? Tudo que você vivencia durante a sua vida, né? Então, pessoas novas que você conhece, lugares novos que você visita, esportes, né? Coisas que você faz na escola, as conexões que a vida nos traz, é isso que vai fazer você ser mais criativo ou não falo nem inspirado, né? É ser mais criativo em outras áreas da vida. Então, às vezes, fazendo um esporte, você
faz um movimento diferente, que você sabe que você vai usar ele em outro momento da vida, assim, vai estender roupa, no caso das adultas, vai estender roupa, se relaciona jogando vôlei, um exemplo, né? Então, a nossa vida nunca é no que você está vivendo só. A gente não pode ter uma visão, falando de criatividade, né? Ter uma visão só no agora. A gente tem que explorar quanto mais coisas a gente tiver. Porque daí a gente fala assim que a nossa malinha de ideias, né? Você vai guardando ali inspirações no Pinterest, né? Quem gosta do Pinterest, como eu que sou maluca, é uma rede social só de imagens, assim. Várias vezes eu só fico rodando e guardando numa pasta, e pode ser que um dia eu vou precisar dessa inspiração. Então, assim é a nossa vida também, né? Então, quanto mais a gente explorar, quanto mais assim, os pais incentivarem os filhos a explorarem coisas, por isso que eu falo que coisas manuais, artísticas, é muito legal, porque isso faz a gente sair ali do digital, né? Todo mundo hoje, não tem como falar que a gente não está muito imerso no digital. Então, a gente explorar coisas ao ar livre, coisas manuais, faz a nossa criatividade não adormecer, né? Porque senão a gente entra e hoje a gente não tem que pensar mais nada, né? A gente não sabe mais um número de telefone de cabeça, porque tá tudo na agenda. A gente não tem mais aquele trabalho de virar as páginas do livro para procurar alguma informação, porque a gente digita ali no chat GPT, no Google, e tá tudo muito fácil, acesso muito fácil. Então, como que a gente vai encher a nossa cabeça de criatividade se a gente não explorar coisas novas? A gente ficar só ali no digital e no fácil, nas coisas muito mais fáceis. Então, eu sempre incentivo os pais nesse sentido de incentivar explorar novas coisas e para se manter na arte, né, como a gente falou, e é mais a minha área, né, até tenho 2 livros infantis que é para pais e filhos desenharem juntos, e aí a ideia não é nem ensinar o desenho em si, a ideia assim, é trazer para a criança que todas as coisas ela consegue enxergar uma mensagem, então ela pode desenhar uma árvore e enxergar uma mensagem naquilo. E aí ela pode ter um tempo com Deus e isso vai seguir a vida toda dela, né? Ela pode parar de pintar e desenhar porque ela vai explorar outras coisas na vida, mas ela pode ter um momento de devocional fazendo uma coisa que ela gosta e ela não parar de pintar, de se exercitar, de usar a mente ali de uma forma de um devocional diferente. Então são formas assim de a gente não perder coisas que são valiosas, porque como eu falei, eu acredito realmente que é valioso o criar, sabe? O criar para Deus, criar coisas bonitas, se comunicar através da nossa expressão, dos nossos sentimentos. Então, por que não fazer isso num devocional, que é uma coisa que a gente vai fazer pro resto da nossa vida, se Deus quiser, né? Então, assim, trazer para as crianças que elas podem continuar tendo as obrigações delas, coisas que elas gostam de fazer, outras coisas que elas vão gostar mais, talvez elas não gostem mais de pintar quando elas estiverem um pouco mais velha, mas elas podem manter ali um devocional, pintar ali com lápis de cor, fazer alguma ilustração que represente alguma coisa que ela está sentindo. Então, explorar cada vez mais e quanto menos digital possível, né? Quanto mais a gente resgatar isso de escrever à mão, sabe? Ter coisas manuais para se fazer, isso assim, incentiva muito a criatividade, muito, muito mesmo. Então, para a criança, os pais têm obrigação de não deixar as crianças perderem isso, na minha opinião, né? Na minha opinião, é uma função dos pais, né? Trazer isso, assim, a importância disso para as crianças. E a gente vive num mundo que foi se especializando tanto que virou um funil, né? Então, você tinha primeiro as faculdades, depois pós-graduação, daí especialização, e hoje em dia, às vezes, a pessoa é especialista numa área do corpo, no joelho, e só trata aquilo, e assim, só que nós somos seres que gostamos de tantas coisas, né? Eu tava lembrando do John Stott, ele também sabia tudo de aves, então ele vinha pro Brasil e pesquisava e catalogava. O Viktor Frankl, que eu gosto muito, ele sabia tudo assim de óculos, de armações, de lentes, gostava de fazer alpinismo. Então ele falou, quase que eu cheguei também numa marca de um grande alpinista, mas eu estava me dedicando à medicina, né? E é tão legal saber que nós somos tão, assim, versáteis, né? E aí, para a dica final, Flávia, para uma pessoa que está, talvez, na área dela, seja administração, seja uma dona de casa, enfim, e a pessoa fala, olha, agora eu não tenho condição de ir para uma nova carreira, mas eu queria tentar algo novo, até como uma válvula de escape, enfim. Que orientação que você daria para ela saber de tantas coisas que ela gosta ou que ela poderia talvez ir atrás, fazer e se descobrir? Eu acho que isso que você falou é maravilhoso, assim, porque realmente, principalmente quem é da área criativa, assim, ou que gosta, né, a gente tem tantas ideias que é muito difícil a gente afunilar.
E aí a gente fica aquela sobrecarga de informação, a gente quer fazer tudo e dá aquele desespero e dá vontade de não fazer nada. Porque a gente tem muita ideia de tudo, né? Não sei se vocês já sentiram assim. Obrigada. Representou, né? Representou. E aí, isso que é importante, assim, a gente pensar, tá tudo bem, né? A gente ter fases da vida que a gente vai ter tempo de fazer. Tem fases da vida que eu amo ler, assim, que eu leio muito e que é gostoso sentar e ler. Agora, tem fases da vida que eu tô muito na correria e eu tenho que me forçar a ler. Então, assim, aceitar a fase da vida que você está. Eu falo assim que hoje, antigamente, né, quando eu não tinha filho, eu era um furacão, eu fazia muita coisa. Hoje eu tenho filho, eu tenho que fazer encaixar dentro do tempo que eu tenho. Então, assim, eu acho que o maior assim, conselho que eu posso dar e que eu tento trabalhar pra mim também, que não é fácil, né? A gente tem que se lembrar todos os dias, é assim, entender a fase que você tá e fazer um pouquinho por vez. Assim, hoje eu amo fazer tricô, amanhã eu amo cozinhar, amanhã eu amo ler, amanhã eu amo... e tudo bem, eu não preciso ser assim pra sempre. Então, assim, ser essa mudança, né, essa metamorfose o tempo todo, eu acho que é muito saudável. Tem que tomar cuidado, né, pra ficar louca. Mas, assim, saber, assim, dosar, mas, assim, tudo bem, né? Hoje eu não tenho tempo pra isso, mas tudo bem, eu vou anotar aqui que em algum momento eu posso ter. E não vou ficar desanimada hoje porque eu não consigo fazer o que eu quero. Mas eu vou ficar motivada para que em algum momento isso possa fazer parte da minha vida por um período. Pode ser um período longo, uma fase curta, mas tudo bem, é legal, é importante, né? A gente não precisa passar um risco e eu trabalho com isso hoje, eu vou trabalhar com isso pelo resto da vida. Não, tudo bem eu mudar, né? Você falou até da funilar, né? De ser muito especialista. E isso às vezes poda um pouco as pessoas. Você fala assim, nossa, eu estudei tantos anos para ser isso. Eu falei, estudei tantos anos para ser publicitária, me formei, fiz pós-graduação, trabalhei tantos anos na área, que é meio loucura. Muitas pessoas falaram, é meio loucura você sair e agora ser artista plástica. Mas tudo bem, assim, né? São fases da vida e são pessoas que vão... Eu acho, assim, que é viver. Isso é viver, sabe? É você experimentar e se permitir viver fases da vida diferentes. Então, esse é o meu conselho, assim, né? Eu acho que pra mim tem funcionado nesse sentido de não se fechar tanto, né? Viver mais, ser mais feliz fazendo o que você quer nessa fase da sua vida, né? Cada um tá numa fase. Então, o que te faz feliz hoje, o que você consegue encaixar, né, na sua vida hoje, que vai te fazer mais feliz, né? Sendo um hobby, sendo uma nova profissão, né? Mas que é válido, né? É importante. E a gente só sabe se vai dar certo se a gente começar, não é? Exato. A Renata, por exemplo, minha inspiração... começar e se arrepender, né? A Renata é a minha inspiração na corrida, por exemplo. Comecei a correr por causa da Renata. Sou uma corredora... Somos. Só mais uma no meio daquele povo todo. Mais duas. Mas assim, vamos tentar, né? É tão gostoso quando a gente se coloca num local que a gente não tá confortável, mas a gente se reconhece tanto e a gente aprende. Se não deu certo de primeira, tenta de novo, né? Não se cobre tanto, mas se desafie. Sim, e não se comparar, né? Eu não vou correr como ela. Eu estou fazendo o melhor pra mim. Com certeza você vai inspirar outras pessoas que estão na sua posição. Não é a melhor corredora do mundo, mas está se esforçando para fazer algo que gosta. E assim a gente vai inspirando pessoas que a gente nem sabe, né? Que se inspiram na gente, né? Isso é muito legal, né? A família às vezes pergunta, e que lugar você chegou? Eu falo, a pergunta não é essa, é que eu cheguei, eu terminei. Tinham 10 mil pessoas, legal. eu tava lá. É isso. Tá vendo como a comparação tá em tudo? Qual lugar você chegou? E a gente vai, então, para nossa reflexão, por mais que a Flávia tenha sido nossa artista e terapeuta no programa, mas a gente vai também para um momento aqui reflexivo junto com vocês. Venham com a gente. Todos nós sempre buscamos a inspiração. Hoje em dia, com o uso da tecnologia, ela está bem mais fácil de ser acessada e conhecida. A inspiração sempre está ao nosso alcance e deve servir de exemplo de algum ideal ou alguma referência para aquilo que a gente quer alcançar. Você, assim como eu, deve ter músicas que te inspiram em um momento muito especial, bem como pessoas em que você vai buscar um conhecimento para alguma área da sua vida que precisa ser ajustada. O mais legal da inspiração é que aprendemos, crescemos e podemos também fazer algo novo. Pois bem, há algumas histórias que nos inspiram, não é? Em Hebreus 11, vemos uma galeria que não é de quadros, mas sim de pessoas que, através de uma vida comum, mas cheia de fé, servem de inspiração para nós. Algo tão belo e real como um quadro pintado de uma exposição. No versículo 13 diz assim:
Todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe, de bom grado as aceitaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Falamos de Enoque, Abraão, José, Daniel, Moisés, Gideão, Jefté, Baraque e tantos outros. Pessoas comuns, com medos, preocupações, angústias e falta de coragem, assim como eu e você, mas que deixaram o Deus da história, aquele que pode fazer de nossa vida e experiências uma bela obra de arte, conduzir cada um deles a algo muito maior, serem próximos de Deus e serem exemplo de fé e esperança para nós. Que essa passagem nos inspire a sempre andarmos pertinhos de Cristo, de modo que a nossa história, a nossas palavras e ações deem coragem e denunciem a nossa proximidade a Ele. Que a sua vida seja uma bela inspiração também para os outros. Que Deus te abençoe. Ai, que reflexão linda, hein, Fabi? Gostei muito, porque a obra mais bonita é o que Deus tem feito, né? O processo dele de redimir a humanidade é uma história peculiar em cada lugar e é muito lindo quando elas se conectam, né? Nesse programa a gente deu muita risada, a gente se divertiu muito e agora a gente quer saber de vocês. Tem algo que você experimentou, durou um tempo, depois você partiu para outra? Tem algo que você tem descoberto e que você quer compartilhar? Conta pra gente no WhatsApp 11 974 181 456. É isso mesmo, a gente quer saber a história de vocês e vocês também podem nos inspirar, né, Rê? Compartilhando o que vocês têm feito aí. Eu quero aproveitar para agradecer a Flávia. Muito obrigada por nos dar inspiração aqui nesse programa, nesse episódio. Você quer compartilhar alguma rede social, um site, os livros? Como que o pessoal pode ter acesso a você? Pode compartilhar o meu Instagram, que é aba com H, porque vem de Abacuque, aba.artstudio é o meu Instagram, né? @aba.artstudio. Lá tem o resto das informações sobre mim. E é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente, né, tenha inspirado algumas pessoas, que a gente vai saber aí pelos comentários, ou pessoas que a gente nem sabe, né? Mas eu espero realmente assim, que essa mensagem chegue em pessoas e que toque o coração e possa inspirar de uma forma especial. Muito obrigada, meninas, pela disponibilidade de vocês, de estar fazendo esse programa, que com certeza está chegando em lugares que vocês nem imaginam. Obrigada, Rê, por esse episódio. Obrigada, queridos ouvintes. Luiz, na mesa de som. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Até lá. Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.